Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Rodrigues, diretor de negócios da Ideal Performance. E aí a gente está aqui para a nossa segunda live de 2021. Então, boa noite, professor Bruno Mestre, Bruno Teobaldo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão participando. Hoje a gente vai discutir sobre pilares da alta performance e um determinado pilar específico, que é o pilar do planejamento da alta performance. Bom, esse primeiro pilar, né? Deixa eu dar um passo atrás. Pilar da alta performance. Primeira live a gente começou a falar sobre alta performance, sobre ser um profissional de excelência. E a gente falou da nossa proposta da Ideal, que é falar sobre pilares da alta performance. Então a gente pensa a alta performance em 4 pilares, né? Planejamento, avaliação, monitoramento e prescrição. Quase que eu falo um pilar errado aqui. Mas são esses 4 pilares. E hoje a gente vai discutir sobre o primeiro pilar, que é o pilar do planejamento. E por que esse é o primeiro pilar? Porque ele tem um grau de importância crucial para que os outros pilares sejam atingidos de maneira satisfatória. O pilar do planejamento, então, ele é crucial, por quê? Porque ele te faz, enquanto profissional, entregar resultados consistentes ao longo do tempo. Então, hoje, o que a gente quer mostrar para vocês é o que eu, como profissional, preciso me preocupar em relação a esse pilar da alta performance, que é o planejamento a longo prazo, e se existem evidências suficientes que me façam querer preocupar em planejar a longo prazo e não somente seguir um treinamento monitorado ou autorregulado. Então eu espero que hoje vocês consigam sair daqui pensando, talvez, que vocês têm absoluta certeza que não querem planejar ou que vocês têm mais certeza que vocês precisam planejar. Tá? A ideia é tirar um pouquinho de cima do muro, tentar mostrar um possível caminho. E, como a gente gosta sempre de começar, né, Marcelo? A gente Exatamente. vai começar contando uma história. Porque eu acho que a história é importante para a gente ter exemplo, né? O que você acha, Marcelo? Pode já começar com esse relato, Bruno, porque aí a gente vai entrar muito dentro do nosso primeiro pilar, que é o planejamento. E aí, só para poder dar um brief do que aconteceu, né? Quem está chegando aqui pela primeira vez, né? Essa aqui é a nosso segundo momento. Então, no primeiro a gente contou um pouquinho da nossa história, né? Por que a Ideal surgiu e a partir dessas próximas lives, até um evento final, que a gente vai falar um pouco dele mais no final da live de hoje, a primeira pilar que a gente colocou numa ordem é o pilar do planejamento. E agora vamos começar a falar de planejamento a longo prazo. Bom, há um tempo atrás, a gente na Ideal estava acompanhando um profissional que tinha um aluno de personal. E essa consultoria foi bem interessante, por quê? Porque esse profissional estava acompanhando um aluno e esse aluno tinha que fazer um concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Era um concurso público. E um dos testes que ele precisava, que o aluno dele ia fazer no concurso, era o teste de salto horizontal. Tinha um tempo, esse aluno ele começou a treinar com ele no início dessa consultoria, então o aluno era novo, ele tinha acabado de fazer os testes físicos conforme a gente indicou, porque a gente trabalha com os pilares, então a gente falou, ó, vamos atender primeiro o pilar da avaliação, faça os testes de avaliação, esses são os testes específicos, e a gente tinha uns dados em mão. O tempo, a gente tinha 10 semanas para treinar esse aluno. E aí o profissional falou assim, olha, ele está treinando salto há mais de 15 semanas e o desempenho dele de salto não melhora de forma alguma. E, na verdade, o salto dele não era ruim, não, o desempenho de salto horizontal. O desempenho de salto horizontal do aluno dele era péssimo, péssimo. Os dados mostravam que ele estava completamente distante de um valor que o classificasse para aquele concurso. Então a gente tinha 10 semanas para treinar, mas existia um ponto ali um ponto de exclamação ali que era o seguinte:
No meio daquele período, ali na quinta semana, na quarta e quinta semana, ele ia casar e ia ficar 2 semanas sem treinar. E aí ele tinha 4 semanas para treinar, uma quebra de 2 semanas e mais 4 semanas para treinar. E a gente precisava fazer ele chegar no nível de desempenho necessário para aquele concurso público. Então, um aluno que nunca tinha sofrido um planejamento bem estruturado. Quando a gente parou para perceber, o que a gente analisou? Ele estava treinando específico. Ele treinava salto e o salto não melhorava. Se a gente está atendendo o princípio da especificidade, o aluno treina um movimento e ele não melhora aquele movimento, existe algum outro problema que está acontecendo. Um deles pode ser o princípio da variabilidade da carga e da variabilidade dos estímulos. Aquelas unidades motoras que estavam sendo estimuladas ali naquele movimento, é como se elas já tivessem chegado num efeito teto de adaptação para aquele momento. Então a gente precisava estimular outras unidades motoras, outros grupamentos musculares em outros ângulos articulares para que a gente atingisse um ganho de performance eficiente para ele chegar no valor daquele concurso que era o objetivo, concurso público. O que a gente fez? 4 semanas, 2 semanas de quebra, mais 4 semanas. Eu tenho que fazer aquelas 2 semanas de quebra trabalhar para mim. Ele não vai estar treinando, mas tem que acontecer algum processo que aproveite aquele momento que ele naturalmente não vai estar treinando. Então a gente criou 4 semanas de sobrecarga para outras 4 semanas onde a gente ganhasse especificidade. Essas 4 semanas foram focadas num formato de blocos, com volume e intensidade elevado, mas dando prioridade para movimentos que ele não tinha treinado ainda, atendendo o princípio da variabilidade. Dando prioridade para movimentos gerais, para exercícios de força máxima, para outros movimentos que não estavam sendo estimulados. Porque aí as 4 semanas precedentes ao concurso seriam mais um bloco voltado de potência, aumentando a especificidade, chegando aos movimentos do salto e gerando um polimento e supercompensando, que ele conseguiria treinar porque ele teve 2 semanas de folga, de recuperação, antes dessas 4 semanas. Bom, inclusive teve uma pergunta aí se não poderia ser menos, né? Umas 3 semanas. Cara, as 4 semanas era para gerar um nível de sobrecarga tão elevado que justificasse 2 semanas parado. E as outras 4 semanas a gente ia ganhar de novo no específico. Então eu precisava gerar mesmo um nível de estresse onde essas 2 semanas fosse valer a pena. Bom, moral da história, esse aluno chegou a 38% de ganho no salto. Só que esse 38% de ganho no salto, ele não foi só no final ali prévio ao concurso. Ele foi sendo construído semana a semana. Então o que me dava a rota, se eu estava atingindo o ponto certo, se eu não estava errando, era as avaliações do monitoramento da carga, um outro pilar da alta performance, ao longo do tempo. Então, essa é uma história para mostrar o seguinte: às vezes o planejamento ele não é só para atleta, ele não é só para o indivíduo que quer disputar uns Jogos Olímpicos, por exemplo. Ele é para qualquer aluno que queira treinar. E ele deve ser adequado à realidade do aluno. E aí, Marcelo, o que você acha? É bem nesse sentido mesmo, Bruno. Alguns profissionais, na verdade, a gente recebe até muita dúvida em relação a isso, que geralmente as pessoas pensam, né, os profissionais pensam que o periodizar é somente para a equipe de alto rendimento. E aí é um ponto-chave. Na verdade, o periodizar ele é importante independente do seu aluno, independente do nível do seu aluno. Não necessariamente ele precisa ser um atleta. E aí a gente recebe muitas questões, né, muitas dúvidas no nosso grupo do Telegram, às vezes no nosso direct do Instagram, na parte de chat do nosso site. E aí a dúvida que surge geralmente dos profissionais é sobre os efeitos que o treinamento periodizado e supervisionado possibilita para o seu aluno ou para o seu atleta. É muito mais no sentido do aumento de força e potência. É muito nesse sentido, né?
Como é periodizar e supervisionar em relação ao aumento de força e potência? Cara, Marcelo, essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem que dar até um passo atrás. Um passo atrás no sentido assim, antes da gente pensar em como é periodizar e planejar em força e potência, é o seguinte, o planejamento faz diferença? Ele realmente faz diferença? E sabe como é que a gente vai responder essa pergunta? Se planejamento faz diferença? É se a gente pega alguns dados da literatura que compararam treinamento não periodizado com treinamento periodizado. Nesse caso, a gente vai trazer um dado de um estudo aqui que foi até para um extremo no sentido assim, ó, treinamento que o indivíduo autorregula o treinamento dele, ele controla o treinamento dele, para um treinamento onde a comissão controla o treino, ela faz o que deve ser feito. E esse estudo ele foi com indivíduos saudáveis, membros de uma academia. Então, indivíduos que queriam ganhar massa magra. Cara, é muito comum chegar na academia e o próprio aluno toca o seu treino. Né? E a grande maioria ali quer fazer do jeito que ele se sente mais confortável, que naquele dia ele está se sentindo melhor, ele aumenta a carga, no dia que ele está se sentindo mais cansado, ele reduz a carga. O aluno quer autocontrolar, porque, infelizmente, exercício parece ser uma coisa fácil, né? Apertar parafuso parece ser uma coisa fácil, mas apertar o parafuso certo, que faz o relógio funcionar de verdade, não é tão fácil. E aí, é muito comum essa questão da autorregulação. E no alto rendimento também é comum conviver com atletas que querem autorregular o seu treino. E aí, planejar faz diferença? Comparar dessa situação? E a gente trouxe um estudo que comparou isso. 40 homens saudáveis, 30 a 40 anos, membros de uma academia, fizeram parte desse estudo. E aí o grupo que era planejamento passou por 12 semanas de planejamento com 3 ciclos, tá? O ciclo 1 era treinamento de baixa intensidade com alto volume. O ciclo 2 invertia, aumentava a intensidade e reduzia o volume. E o ciclo 3 era alta intensidade e alto volume. Isso era o treinamento planejado na academia de musculação para o grupo que estava periodizado. Para o grupo que estava autorregulado, eles iam regulando a sua intensidade, seu volume. O objetivo que foi dado para eles era: você precisa treinar com o objetivo de ganhar massa muscular. Era isso. Ele ia autorregular o treino dele. E foram mensurados vários testes. Mensurou-se composição corporal, mensurou-se o teste de 1 RM no leg press, mensurou-se o teste de 1 RM no supino reto, a potência de salto vertical, consumo máximo de oxigênio. Bom, foram vários testes. Resumo da obra, tá? Os indivíduos que seguiram o planejamento, essa estruturação de variação da carga ao longo do tempo, ganharam 1,3 kg de massa muscular, enquanto os indivíduos que autorregularam o treinamento não tiveram ganhos de composição corporal, de massa muscular, muito menos melhores nos testes de força. Bruno, você está me mostrando uma evidência. E provavelmente já me viram falar que quando a gente está querendo dar uma posição sobre um assunto, é melhor que nós busquemos revisões sistemáticas, meta-análises, porque ali você tem um compilado de evidências que te dá uma direção melhor sobre um determinado tema. Eu estou mostrando um estudo realmente. Só que aqui eu vou mostrar vários estudos. Já falei que a pauta hoje é grande. O difícil vai ser seguir. Né? A gente não empolgar e começar a contar outras experiências que a gente tem, né? E aí a gente vai lembrando na literatura e por aí vai. Então, assim, Marcelo, tava claro nesse caso que, cara, o treinamento autorregulado nem sempre pode ser positivo. Mas, existem outras situações que o autorregulado pode ajudar o profissional, o atleta, o feedback do aluno querendo autorregular pode ajudar o profissional a identificar momentos onde foge da nossa mão planejamento. Acho que isso é um assunto para o outro pilar quando a gente for discutir monitoramento da carga. Bom, nesse caso, então, treinamento planejado parece ser melhor que o periodizado. E isso mostra a importância de ter uma sequência, né? Geralmente os profissionais, eles atropelam, né, esses pilares,
né? Geralmente a gente percebe que tem gente que avalia primeiro antes de planejar, né? E por aí vai. É importante ter uma sequência, né? E isso está muito ligado com o nosso primeiro pilar, que é óbvio que a gente está falando hoje, que é planejamento. E aí é muito comum as pessoas, os profissionais, entenderem que esse primeiro pilar ele não tem importância alguma, ou geralmente eles descaracterizam a importância do planejar. E aí isso não é um privilégio somente de quem trabalha com fitness, né, Bruno? É muito comum também encontrar isso nos esportes individuais, né? E aí, geralmente, o profissional que atua há muito tempo com aquela modalidade esportiva, né, preparador físico ou treinador, enfim, depende da área que ele atua, ele se concentra na sua expertise. Então, eu já fiz isso alguma vez, deu certo, e eu não tenho porquê de mudar. E aí repete sempre o mesmo planejamento, né? Aquilo que ele fez uma vez e pronto. E não é bem assim, não é verdade? Bom, não sei se vocês sabem, né? Eu e o Marcelo, a gente não é colega só de ideal, né? A gente é colega de outros ambientes de prática profissional no alto rendimento. E é muito comum, né, Marcelo, a gente conviver com alguns modelos, e eu acho que sua pergunta vem um pouco para esse lado, a gente conviver com alguns modelos de treinadores extremamente experientes. Nós convivemos com treinadores que já tiveram medalha olímpica como treinador, medalhas em mundiais como treinador e muitas vezes medalhas como atletas. Treinadores que já ganharam títulos nacionais de expressão, com grandes equipes, com grandes jogadores, né, em várias temporadas seguidas. Só que quando você está focado em um determinado aspecto, por exemplo, se você estiver atuando na prática como cientista do esporte, você é o responsável por fazer a análise do treinamento, análise do desempenho, análise de dados e dar feedback para a comissão. Isso é um pouco da nossa realidade fora daqui, né, no dia a dia da prática. E quando você está analisando isso, você percebe que muitas vezes existem algumas escorregadas, entre aspas, que poderiam ser minimizadas. E quando a gente identifica isso e tenta trabalhar com essas possíveis escorregadas, pequenos errinhos, ajustes do planejamento que poderiam ser trabalhados, talvez a gente alcance mais rápido o objetivo final. Mas, Bruno, o cara já foi treinador de medalhista olímpico, o cara já chegou no ápice. Você vai falar que o cara tem que mudar o que ele fez a vida inteira? Eu acredito que o treinamento esportivo evolui, assim como todo ser humano evolui, né? Os métodos de treinamento evoluem, as respostas ao treinamento evoluem, o contexto modifica ao longo do tempo. Então, às vezes, a gente precisa ajudar esse treinador, esse preparador físico, às vezes dar um passo à frente, né? Otimizar um pouquinho mais o seu planejamento. Nesse caso, pensando em otimização do planejamento, só existe uma forma que você consegue de convencer um treinador e um preparador físico de que às vezes um pilar da alta performance, nesse caso o planejamento, ele possa estar, entre aspas, defeituoso. Defeituoso no sentido de que falta uma melhor sincronia, às vezes, numa capacidade que deveria ser treinada lá na frente, ou um outro tipo de prescrição de carga de treinamento, um outro método. Como é que você vai mostrar isso para um treinador experiente? Como é que a prática ensinou para a gente no dia a dia a mostrar isso para um treinador experiente? Números. Você tem que mostrar número para o treinador. Essa semana eu sentei com um preparador físico para a gente discutir a temporada anterior da nossa equipe de futsal. E a gente identificou alguns números do que foram feitos de distância percorrida, distância em alta intensidade, salto com contramovimento, que mostravam para a gente que determinados tipos de exercício não faziam a gente alcançar a demanda de jogo. E qual era o nosso objetivo principal na fase competitiva? Alcançar a demanda de jogo. Treinar para jogar.
E aí, nesse caso, você precisa mostrar números e convencer o treinador de que, olha, você é muito bom no que você faz, mas a gente precisa melhorar isso aqui não. Se você melhorar, às vezes, esse tipo de atividade que poderia ser diferente para gerar mais intensidade, vai te fazer alcançar a intensidade de jogo. Isso é para qualquer esporte. Ou para a realidade de um profissional na academia, por exemplo. Então, uma mensagem que a gente quer deixar enquanto ideal, né, Marcelo? E a gente discute isso muito, é que a gente não quer ir contra o feeling do treinador, o feeling do profissional, a percepção do profissional do que é melhor, do que é pior. A gente não quer ir contra isso. A gente quer ajudar vocês a entender como fazer um treinamento mais baseado em evidência, mas não só evidência científica, mas a evidência da prática, a evidência de dado. Como fazer isso no dia a dia? Porque é muito difícil que todo profissional construa um hábito de coletar dados e analisar esses dados para fazer com que o seu treinamento seja mais embasado. Não é fácil, gente. Eu entrei no alto rendimento em 2017 como profissional. Em 2017 aquilo era um caos na minha frente. Aquele monte de número, aquele monte de gráfico e tendo que dar feedback para treinador. Eu entendo isso, eu entendo vocês que é realmente difícil analisar um gráfico. A gente não tem essa formação dentro da graduação. Então o objetivo é fazer com que vocês criem um novo perfil profissional, que a gente fique um profissional mais embasado em dados não só da ciência, mas dados do dia a dia, porque isso também pode virar conteúdo científico. Bom, falando um pouco disso, deixa eu trazer um dado da literatura de um estudo muito interessante, que era sobre, mais uma vez, continuando nosso tema de planejamento, que era sobre treinamento tradicional linear e efetividade da periodização reversa, comparado a um treinamento não periodizado. Por que eu estou querendo trazer esse estudo? Porque recentemente eu estava discutindo com um treinador e ele acredita na periodização linear, né, horizontal, onde vão tendo todas as capacidades vão sendo estimuladas ao longo da semana. Então, para um atleta de futsal, ele tem estímulo de força, estímulo de potência, estímulo de velocidade, estímulo aeróbico, estímulo de resistência, tudo na semana. Isso vai se repetindo ao longo da temporada inteira. E ele acredita nesse modelo, ele segue esse modelo e ele encontra resultados positivos nesse modelo. Mas eu tenho uma certa tendência a querer trazer isso um pouco mais para o modelo de blocos e para fazer blocos de capacidade. Por que eu tenho uma certa tendência a trazer para o modelo de blocos? Porque existem algumas evidências de que quando você faz um modelo de blocos no planejamento, blocando capacidades, você tende a ter resultados mais positivos. Por que mais positivos? Porque você consegue minimizar o efeito do treinamento concorrente. E aí esse estudo foi no triatlon. Eu não sei se todos que estão aqui conhecem o triatlon enquanto modalidade, mas o triatlon ele é uma modalidade complexa porque você tem que correr bem, nadar bem e pedalar bem. É tudo capacidade aeróbica, é tudo potência e resistência aeróbica. Mas são modalidades diferentes, são gestos motores muito diferentes, o que faz com que você tenha uma necessidade de treinamento muito volumosa, porque você tem que treinar várias técnicas diferentes. Nesse sentido, os estudos de periodização não são tão frequentes nessa modalidade, mas esse estudo foi bem interessante. Por quê? Ele pegou o grupo de periodização linear para o triatlo, que era o seguinte: 4 semanas de volume, 4 semanas de intensidade e 2 semanas de polimento. Eram 10 semanas de treinamento. Já o reverso, ele começa com 4 semanas de intensidade, passa para 4 semanas de aumento do volume e vai para 2 semanas de polimento. Então você tem o tradicional, volume para intensidade, e você tem o reverso, intensidade para volume. E tem o grupo controle que não periodiza nada. Bom, e aí consultando a minha colinha aqui, ó, que foram 10 semanas de treinamento, eles acompanharam várias variáveis. Composição corporal, variabilidade da frequência cardíaca, que é uma medida de recuperação, mas também de adaptação aeróbica, os testes de natação, testes de salto horizontal, testes de corrida. E em todas as avaliações, o grupo controle não apresentou diferenças significativas ao final das 10 semanas de treinamento. Agora, gente, vamos ter um papo sério aqui, ó. Você é treinador,
faz o seu atleta treinar 8 horas por dia, um atleta de alto rendimento, durante 10 semanas, e no final dessas 10 semanas não valeu para nada. Você não melhorou em nada. Agora me diz uma coisa, você perdeu tempo e fez o seu aluno perder tempo. E aí esse estudo é mais uma pedrinha aí no sentido de que é o seguinte, cara, se você não sabe atuar no pilar da alta performance, planejamento, se você não sabe planejar, você tá brincando de jogar dado na sorte, não dá para negar, né? E aí, olha os dados desse estudo. Os dois grupos de periodização, tanto o reversa quanto o linear, levaram a 10% de aumento na velocidade crítica de natação, ou seja, uma velocidade ali próxima ao limiar anaeróbio, uma velocidade que te ajuda a mostrar que você está melhorando a resistência aeróbica. Tá? Diminuíram a concentração de lactato em 20% no teste máximo de corrida. Vamos lá, para o próximo dado aqui. Aumentaram a distância em salto horizontal em 1% e aumentaram a velocidade de corrida em 4%. Nós estamos falando de atletas de alto rendimento, senhores. Um simples planejamento de 10 semanas levar 10% de melhoria? Imagina se você fizer 52 semanas o treinamento planejado. Aonde você acha que vai chegar? Agora, mais importante ainda, tá? É possível ser determinista no treinamento esportivo. Você consegue falar assim, ó, eu tô nesse ponto, se eu colocar essa taxa de aumento, eu vou chegar aqui. Será que eu consigo bater um determinado recorde? Será que eu consigo chegar no pódio? Para natação dá para fazer, para corrida dá para fazer, para treinamento de força, por exemplo, LPO, dá para fazer. Se você saber a taxa, o valor de um RM que você está e qual é o percentual de aumento, geralmente médio, para aquelas semanas periodizando, dá para calcular, para saber se vai chegar ou não. É lógico, quando você vai para o esporte coletivo, isso vai ficando mais complexo. Agora vamos lá para o personal trainer. Porque o nosso objetivo aqui não é falar só de esporte, a gente quer atingir todos os públicos. Vamos lá para o personal trainer. Seu aluno chegou na academia e o objetivo dele é 4 quilos em 5 semanas. Você vai calcular o percentual disso, vai ver o tempo que você tem disponível e vai falar, ó, isso é possível, isso não é possível, a não ser que você use outros recursos. Agora você também pode falar assim, olha, em tal tempo eu vou te entregar esse resultado. Tem certeza que eu vou entregar esse resultado. E aí você entrega. O que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar com isso um aluno mais satisfeito, correto? Gente, falei muito. Deixa o Marcelo falar um pouquinho. Sua pauta tá grande. Só para fechar, é possível planejar e a gente deve planejar. A sua pauta tá grande, são muitos os estudos mesmo. E aí tem que bebe um pouquinho de água aí para você voltar à calma. E aí lá atrás, Bruno, você falou assim que a gente precisa convencer o treinador, né? E assim, se tiver algum preparador físico aqui, né? Antes de convencer o treinador, você precisa se convencer disso. Você precisa acreditar nisso, né? E é muito importante. Então, não necessariamente a gente vai criticar o trabalho de um treinador, de um preparador físico. A questão não é essa. É ter pontos a melhorar. O que é que a gente pode fazer diferente dentro do planejamento que a gente consiga otimizar o nosso tempo. Talvez o pulo do gato esteja também um pouco nesse caminho. E aí a gente também entende que é difícil pegar a teoria e transferir ela para a prática, né? E aí talvez gera um pouco de preguiça em alguns profissionais no sentido de, puxa vida, esse estudo aqui ele é em inglês, né, já é um dificultador, e aí, nossa, ele não tem nada a ver com a minha realidade, ele fez uma amostra que não tem nada a ver com o público que eu trabalho, e isso gera uma dificuldade, né, Bruno? E geralmente as pessoas elas não periodizam, acho que muito em função disso. E não é bem assim, né? A gente, no nosso canal, a gente consegue, principalmente lá no Telegram, trazer esses estudos de uma forma mais clara. E aí eu acho que vocês vão conseguir transferir para a realidade de vocês. E aí dentro disso, Bruno, eu acho que muitas pessoas devem estar se perguntando, muitas dúvidas, sobre qual é o melhor método para poder periodizar. A gente já falou isso em alguns outros cursos, mas enquanto na verdade não tem um caminho só, né? O mais importante, aliás, não sei se é o mais importante, mas é muito importante ter claro o conceito de cada do planejamento em si, né? De todas as formas de periodizar. O que você acha? Bom,
Concordo. Os modelos são vários, né? Não existe um caminho mais correto. As pessoas tentam vender isso, tá, gente? É muito comum vocês verem uma força muito grande de tentar vender um modelo ideal. Seja o periodizado, seja o não periodizado, seja uma forma de basear o treinamento em monitoramento, seja uma forma de basear em algum modelo de planejamento específico que algum profissional desenvolveu. E eu acho que a complexidade do treinamento esportivo, isso não se restringe a atletas, também a gente fala de treinamento esportivo para fisicamente ativos, a complexidade não nos permite falar que existe um modelo ideal. Nunca vai existir um modelo ideal. Você pode ter uma equipe numa temporada que um determinado modelo de periodização, uma forma de periodizar vai se encaixar mais e na outra temporada não vai se encaixar. Antes de eu falar dos modelos, deixa eu contar uma história. Eu sou preparador físico de atletas de judô, atletas de base, tá? Lá do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. E essa semana eu estava justamente discutindo com o meu estagiário o seguinte: ele fez algumas perguntas sobre por que eu estava dando treino de resistência de força nessa pré-temporada, enquanto se eu sempre fazia assim, o que vinha depois. E eu falei para ele o seguinte: ele chama Giovan, deve ver essa live em algum momento aí. Eu falei: Giovan, isso depende de como meus atletas foram avaliados no início da temporada. Pré-temporada anterior, eu fiz outro tipo de planejamento, meu foco foi força máxima. Os testes de força máxima dos meus atletas estavam péssimos. E aquele momento da pré-temporada era um momento onde eles iam ter menos tempo de treinamento específico e ter mais tempo para executar treinamentos gerais. Eles iam ficar mais tempo comigo na sala de treinamento de força. Eu vou desenvolver aquilo que eles estavam mal, péssimo. Era força máxima naquela época. Só que nessa pré-temporada agora, eu precisava dar um foco maior em força, em resistência de força, em adaptação morfológica, porque eles perderam massa magra, muito tempo dentro de casa por causa da pandemia, sem carga mecânica elevada sendo imposta a esses atletas, e seria uma irresponsabilidade minha já levá-lo direto para o treino de força máxima. Mas é diferente da pré-temporada anterior, que eles vinham de somente 2 semanas de transição, onde eles tinham terminado a temporada fazendo muita força máxima, muita velocidade. Então já podia chegar direto à força máxima. E aí, quando você vai ver o modelo, tem modelo que te fala, ó, começa em volume, faz resistência de força e só depois aumenta a intensidade. Não tem disso. Se você acompanha os seus atletas, se você tem dados de avaliação, você vai atacar aquilo que é mais vulnerável. Aconteceu na nossa equipe de futsal lá que a gente conseguiu iniciar uma temporada com uma carga muito superior. Mas não só um volume superior, uma intensidade superior também. Mas é porque a gente teve só 3 semanas de transição e os atletas voltaram, os testes de salto dele de contra-movimento estavam extremamente bons. Por que eu vou começar com a intensidade lá embaixo e o volume lá em cima? Não faz sentido, eles estão prontos para receber intensidade. E eu vou seguir o modelo, à risca? Então, gente, não existe um modelo ideal. Mas vamos falar um pouco sobre os modelos de periodização, os modelos de treinamento, porque eu acho que a gente precisa primeiro entender o que cada modelo traz. Apesar de ser muito ensinado na graduação e muito discutido em cursos, lives, em artigos de opinião que questionam, artigos de opinião que defendem, eu ainda acho, opinião pessoal minha, eu não sei se o Marcelo concorda, que, inclusive nos estudos, sabe-se pouco sobre os pormenores de cada modelo, né? E na hora que você vai ver a pessoa aplicando na prática, sabe menos ainda. Então, vamos lá. Modelo tradicional, que quando a gente fala de tradicional, a gente está falando da concepção de Matveev, o modelo de periodização tradicional de Matveev. O que todo mundo sabe falar? A inversão da curva de volume e intensidade. Então, eu começo com um elevado volume com a baixa intensidade, isso vai se invertendo ao longo da temporada, eu vou reduzindo o volume e aumentando a intensidade. Esse era o modelo tradicional. Só que, mesmo assim, as pessoas se concentram só nisso. O modelo tradicional fala que volume tem que reduzir, intensidade tem que aumentar,
Primeira fase geral, depois uma fase competitiva onde eu vou ter o pico de performance. E aí começa a criticar, pô, mas isso não adequa ao calendário, não dá para fazer só geral, eu preciso do específico, não tem porquê, esse geral não me prepara para o específico e tal. Só que a galera esquece que o modelo não era só isso, não. Eu não sei se todo mundo parou para ler e entender a teoria nos mínimos detalhes, mas sabe o que o modelo tradicional te ensina a fazer? E foi uma das coisas que me ajudou muito a enxergar a organização do treinamento. Ele te ensina que nas modalidades complexas, onde você precisa desenvolver várias capacidades, potência aeróbica, resistência de força, força máxima, técnico-tático, capacidades cognitivas, capacidades coordenativas, você tem um monte de coisa para desenvolver, você enxerga que você precisa desenvolver um monte de qualidade. Ele te dá uma forma lógica de organizar prioridades de capacidade. E essa questão do volume e intensidade era um dos aspectos da teoria, que as pessoas se apegam a ela. Bruno, está muito teórico, dá um exemplo. Um treinamento de um atleta de luta. Judô, vamos lá para minha praia. Judô não é a minha única praia, não. Inclusive o treinador Paulinho Cardoso está na live aí. E de vez em quando eu fico falando muito na orelha dele sobre futsal, né? Tentando ver se eu aprendi realmente futsal com ele, porque ele foi um grande treinador que me ensinou. Mas vamos falar de judô e depois eu dou um exemplo no esporte coletivo. O judoca precisa de força máxima de membro superior, o judoca precisa de resistência de força de membro superior, o judoca precisa de força de salto de membro inferior. Salto não, desculpa, de potência de membro inferior. Geralmente a gente mede com teste de salto, por isso que eu falei salto. Potência de membro inferior. Ele precisa de potência aeróbica, um bom VO2 para recuperar entre lutas. Eu considero que ele precisa de uma boa flexibilidade para executar alguns golpes. Ele precisa de uma infinidade de capacidade. E aí, você poderia treinar tudo isso no específico, na atividade fim. Inclusive, foi o que o Paulinho comentou aqui. Então, por que perder tempo compartimentalizando as práticas? Só que aí, Paulinho, a gente tem uma questão que é o seguinte, e senhores que estão nos escutando. Se eu treinar só o específico, quando eu quero desenvolver um atleta de base, principalmente, vamos começar lá, um atleta em desenvolvimento. Se eu quero treinar só o específico, eu vou gerar uma dificuldade de atender o princípio da variabilidade. E quando esse princípio da variabilidade ele não é atendido de maneira uniforme, nós temos dois problemas. Monotonia. E essa monotonia do treinamento, que é quando a carga é muito igual todos os dias, impacta na recuperação e pode impactar no overtraining. E pode impactar na resposta cognitiva. E aí o modelo tradicional ele pode te atender e te ajudar a organizar diferentes capacidades. Tá? Já o modelo de blocos, quando você dá focos em determinadas capacidades, ele pode te ajudar a minimizar o efeito do treinamento concorrente. E esse é um problema. Em modalidades complexas, onde você treina somente o específico, você vai ter uma concorrência, em alguns momentos, na adaptação aeróbica com a adaptação de força. Então, o modelo de blocos pode te ajudar a minimizar, em alguns momentos da temporada, essa concorrência entre adaptações. Então, a essência do modelo tradicional não está na inversão de volume e intensidade. A essência do modelo tradicional está na organização de diferentes capacidades sendo treinadas. Ela está na organização de diferentes capacidades sendo treinadas ao mesmo tempo com diferentes predominâncias. O modelo de blocos, ele dá ênfase. Só que o modelo de blocos ele não atende esportes coletivos muitas vezes porque você não consegue ter ênfase em capacidade. Você tem uma complexidade do jogo, do calendário. Bruno, então qual modelo seguir? Qual sentido seguir? Pessoal, primeira coisa que vocês têm que entender, você não tem que seguir o modelo ao pé da letra.
Você pode atender vários modelos dentro da mesma temporada. Isso vai depender das avaliações, vai depender do controle de carga, do monitoramento da carga, da situação, do contexto da equipe. Então, o contexto da equipe vai influenciar se você vai seguir o modelo ou não. E aí, gente, falando então de modelo, primeira coisa que vocês têm que pensar, anotem no papel se você está escutando essa live e pensa sobre isso depois. Primeira coisa que você vai anotar, quantas capacidades eu tenho para treinar? Qual é a predominância? O que influencia mais o meu desempenho? Porque se for um esporte tipo natação, um velocista, você tem uma capacidade predominante, força e velocidade. Se for um atleta de levantamento de peso olímpico, você tem uma capacidade predominante, potência. Se for um atleta de atletismo em uma determinada prova, você tem os velocistas, você tem os fundistas. Se for um atleta de luta, você já tem um modelo mais misto. Isso vai depender do estilo de luta. Agora, se é um praticante de atividade física, de exercício, vai depender do objetivo. Se é emagrecimento, se é um determinado concurso público, se é somente ganhar qualidade de vida. E aí, se você estiver falando de qualidade de vida, esse objetivo é baseado nos exames sanguíneos, por exemplo, que te dão uma direção de, às vezes, qual treinamento pode ser mais efetivo para melhorar uma determinada qualidade do indivíduo. Então, Marcelo, eu acho que assim, falei muito, né? Hoje eu estou falando muito, eu estou entusiasmado, é um tema que eu gosto de falar muito. Eu não sei nem se eu quero te interromper. Na verdade, eu queria até que você complementasse, fugindo um pouquinho do roteiro, que eu imagino que alguns profissionais devem repetir o planejamento em pré-temporadas. E será que esse é o caminho mesmo? Independente se é com o atleta ou se é na área do fitness, né? Com os seus alunos. Então, chega um aluno novo, eu vou repetir o mesmo planejamento que eu sempre coloquei ali para as primeiras aulas. Ou sempre a pré-temporada ali de janeiro ou julho, vai depender do calendário ali do esportivo, né? Vale a pena repetir o mesmo planejamento? Assim, eu já tenho esse planejamento pronto aqui mesmo, eu não quero perder meu tempo, não. Quero curtir as minhas férias e já voltar com aquilo ali pronto. É isso mesmo? Só fugindo rapidinho assim, eu acho que... Não sei. Excelente, Marcelo. Sabe por quê? Porque a gente cai no outro pilar da alta performance. A avaliação. Se você repete o planejamento, pode ser por dois motivos. Ou você avaliou o aluno e você viu que ele precisa repetir aquele planejamento porque os testes dele não melhoraram, ou você não avaliou ele e você faz uma prescrição de bolo. Você não faz nada baseado em um teste prévio. Então, gente, se você repete planejamento, você segue receita de bolo. E eu acho que a gente tem que fugir de seguir receita de bolo. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a Ideal está criando o método Pilares da Alta Performance. Vocês vão entender mais para frente o que é esse método, o que a gente está querendo com isso. Mas esse método Pilares da Alta Performance é justamente para que você pare de ser um seguidor de receita de bolo. Recentemente eu fiz um post no meu Instagram que era o seguinte: faça avaliação física, não seja somente um prescritor. Então, se você repete o treinamento de pré-temporada todo ano da mesma forma, tá errado. Tá errado porque você não se baseia em avaliação física, você não se baseia na realidade do seu aluno, então você nem precisava estar lá. Deixa a máquina fazer. Ela vai seguir um protocolo. O que você faz de diferente? O que você ganha da máquina? Você ganha da máquina quando você tem condição de avaliar a situação do momento, avaliar o seu aluno e entender o que deve ser feito naquele momento. E aí, Bruno, tudo aquilo que você falou, né, dá uma sensação que periodizar nos esportes coletivos sempre é mais difícil. Eu imagino que deva ser um pouco mais complicado mesmo. Muito mais difícil que nos esportes individuais, ou no fitness. E aí é tão mais difícil, não sei nem se existe esse termo, a ponto de fazer um planejamento só para a equipe completa. Sei lá, vamos dar uns exemplos aqui. No futsal, tem o goleiro e o ala, né, que desempenham funções diferentes.
O mesmo acontece no vôlei, com o líbero e o ponteiro, ou no futebol, o lateral e o centroavante, enfim. Nós temos diversas modalidades coletivas que temos funções diferentes dentro ali da mesma equipe. Eu imagino que seja um pouco mais complicado mesmo, periodizar nesse sentido, mas também não podemos fazer uma periodização só para a equipe inteira e não levar em consideração esses aspectos. O que você acha? O que você acha não, né? O que você acredita, o que você estudou e para passar para a gente? Na minha experiência prática, sim, planejar o esporte coletivo é infinitamente mais difícil. Mas a literatura também mostra que é mais difícil, sim. Tanto é que existem várias controvérsias em relação a essa discussão planejamento e não planejamento no esporte coletivo. Mas por que planejar o esporte coletivo é mais difícil? Primeira coisa é o calendário, gente. A gente não pode negar que 40 semanas de competição vai levar a um impacto de planejamento completamente diferente de um esporte que faça competição 4 vezes por semana. Ou de um indivíduo fisicamente ativo que não tem um objetivo direto, uma pressão de tempo. No esporte coletivo tem pressão de tempo. Você tem que ganhar jogo toda semana, se você quiser ter um bom resultado ali. Bom, e aí você tem um outro aspecto que eu vejo poucos profissionais considerando no planejamento, que é a questão das viagens. A gente vive num país de tamanho continental, onde um jogo no Nordeste tem um impacto completamente diferente de um jogo no Sudeste, por causa do tempo de viagem. E para algumas equipes, um jogo viajando de avião tem um impacto completamente diferente de um jogo viajando de ônibus. Então você tem o impacto da viagem, você tem que lidar com resultados de jogos todas as semanas, impactando não somente o seu planejamento, mas toda a relação da equipe em si, com o treinador, com a comissão, com os ajustes táticos, com o estudo do adversário. O que eu vou equilibrar? Eu vou equilibrar a correção dos erros do último jogo ou eu vou partir direto para estudar o adversário? Então, lidar com esses diferentes impactos de cada jogador na recuperação pós-jogo. Então não tem como negar que falar de planejamento no esporte coletivo é um terreno muito mais arenoso e muito mais difícil de andar do que um planejamento no esporte individual. Isso é inegável. Mas não nos permite minimizar a importância de ambos, nem no esporte coletivo, nem no esporte individual, quiçá para o indivíduo fisicamente ativo. E deixa eu trazer um pouquinho esse contexto do indivíduo fisicamente ativo, porque antes de eu desenvolver a ideia do planejamento no esporte coletivo, que eu tenho alguns dados para trazer a discussão para vocês e responder um pouco essa pergunta do Marcelo, tá? Porque no caso do indivíduo fisicamente ativo, a complexidade do planejamento é um pouco menor por causa de não existir pressão de tempo, né? Não existe um objetivo competitivo, que o profissional se sente confortável de não planejar. Se sente confortável de fazer no dia a dia o feijão com arroz ali, porque para ele somente colocar o indivíduo em movimento, para ele já é importante. Pensando que o profissional de educação física é um promotor de saúde, a gente não pode esquecer disso. Só que, gente, pensa na responsabilidade que você tem na sua mão de fazer, às vezes, um aluno que está perto de iniciar o processo de utilização de remédios contra diabetes, você conseguir fazer um planejamento a longo prazo que passe a controlar a glicemia dele. E eu tenho amigos que conseguem fazer planejamentos voltados à área da saúde, não é meu grande ramo, né? Mas conseguem fazer planejamentos voltados para ganhos e melhoras de condições de saúde. Mas a gente tende a não fazer porque é mais confortável. E aí o outro extremo do esporte coletivo, por isso que eu quis trazer um extremo onde eu tenho pouca pressão de resultado e o que não me faz planejar. O outro extremo no esporte coletivo é que assim, a pressão, a dificuldade do planejamento é tão grande, que eu não planejo. Eu prefiro não arriscar planejar no esporte coletivo e errar
do que ter um planejamento. Porque são tantas coisas que eu preciso considerar, eu preciso pensar em tantos fatores, tantas variáveis, que eu prefiro não arriscar. E aí, teve um estudo recente com atletas de handball. Eu trouxe aqui para a gente discutir, que era o seguinte: 2 modelos diferentes de periodização, avaliando aspectos físicos e fisiológicos. Desempenho de salto, consumo máximo de oxigênio, teste de sprint, velocidade de lançamento. Um era a periodização tradicional, onde tinha essa mudança de volume e intensidade, né? Não seguia todos os critérios da periodização tradicional, mas seguia esse. E o outro, periodização em blocos. Nesse estudo, a periodização em blocos, ela levou a uma melhora de 8% no salto com contramovimento, 8% no salto agachado, 4,6% na apreensão manual, e levou a melhoras, por exemplo, de 13% no RM de supino, 4,6% no desempenho de sprint de 20 metros. Mas o treinamento tradicional também levou a melhoras, mas a periodização em blocos foi mais efetiva. Eu tenho 2 modelos de periodização que me mostram números que eu consigo melhorar o desempenho planejando. E no início da live a gente trouxe dados que mostravam que sem planejamento pode não levar a melhoras. Foi o exemplo da academia e foi o exemplo do triatlo. Gente, para que eu vou arriscar não planejar? É possível planejar. Basquete, um exemplo do basquete aqui, treinos, periodização tradicional e modelo em blocos. Os treinamentos periodizados aumentaram o desempenho e o em blocos foi mais positivo, teve mais correlação com a melhora do sprint. Parece que o modelo de blocos ele parece ser mais efetivo que o tradicional. Para essas modalidades, avaliando um parâmetro, que são testes de desempenho. A gente não pode esquecer que existe a melhora técnico-tática, existe o resultado de jogo, existe o desempenho em jogo. Isso ninguém avaliou ainda. Então não dá para falar qual que é mais efetivo, qual que é menos efetivo. Para esses dados, parece ser mais efetivo. Agora, se você está na prática como personal trainer, treinando indivíduos fisicamente ativos, onde o seu foco é mostrar resultado, e a gente não pode se ater somente à melhora do resultado de composição corporal, a gente precisa melhorar indicadores de desempenho, porque a melhora de indicadores de desempenho auxilia na melhora dos parâmetros de saúde, e isso é inegável, a literatura já é consistente nisso, não tem por que você não planejar. Bom, antes de eu passar a palavra para o Marcelo, deixa eu aproveitar esse gancho para falar o seguinte, para vocês que estão no Instagram. Existe um vídeo no YouTube, no nosso canal, tá, do YouTube, que a gente dá algumas dicas de planejamento a longo prazo. O que você tem que pensar para iniciar um planejamento? Tá? É para você que nunca planejou. O que você pensa primeiro, depois o que você pensa no segundo passo, o que você pensa no terceiro passo, no quarto. E acesse esse vídeo que ele vai te dar uma direção para te ajudar a planejar, vai clarear a sua cabeça, tá? Marcelo, e aí, o que você acha? Olha, eu acho não, né? Você tocou num ponto muito importante, que é a questão da viagem. Eu imagino que isso deve ser muito comum nos esportes, mas também eu acredito que também seja muito comum na área do fitness, para quem é personal. Então, provavelmente o aluno ali viaja o final de semana e chega na segunda-feira de manhã e já vai treinar na segunda-feira à noite. E eu percebo que alguns dos nossos clientes, eles não levam isso, nossos clientes não, né? De uma forma geral, os profissionais, eles não levam muito isso em consideração, a viagem, né? E eu queria que você contasse rapidinho aqui, antes da gente entrar no nosso próximo assunto, uma experiência que você teve considerando o jet lag, que eu acho que é um assunto é uma história muito legal, assim, desse planejamento que você fez, né? Você não fez sozinho, claro, mas assim, que você participou desse planejamento levando em consideração o jet lag. Eu sei que eu fugi totalmente aqui, não combinei nada, mas rapidinho, eu acho que é uma história legal. Cara, essa história é muito legal. Foi um golpe inesperado, tá? Para vocês que estão assistindo aí, ó. Ó, tive que buscar lá no final do HD essa história do jet lag. Mas olha só, foi 2018, acho que foi 2018.
a gente estava lá no Minas, né, acompanhando a equipe de vôlei. Eles iam viajar para o Mundial na China e a gente ia precisar lidar com o jet lag. E aí foi toda uma mobilização de todos os departamentos, construindo um documento que levasse a organizar todo o treinamento, mínimos detalhes, para que a equipe chegasse na melhor forma possível para disputar o campeonato mundial. Né? Foi o ano que a gente ganhou a Superliga de vôlei feminina lá no Minas. E aí lá eu atuo como fisiologista. E aí o que eu fui trazendo na literatura? Quando a cada fuso que a gente avança, é uma hora, é um dia, desculpa, a cada fuso que a gente avança, a cada hora de fuso que a gente avança, é um dia de recuperação que a gente precisa quando a gente chega no destino final, viajando ali de leste para oeste, tá? E do Brasil para a China são 11 fusos. Ou seja, para o meu organismo, para as minhas respostas hormonais, que é uma das principais alterações do jet lag, responderem de maneira positiva, para voltarem para o equilíbrio, teoricamente eu demoraria 11 dias para poder estar 100% de novo. Só que quando você avalia os sintomas de jet lag, eles são piores nos 4 dias. Do 4º dia em diante, isso vai descendendo. Esses sintomas vão ficando cada vez mais toleráveis. Sintomas como a perda do sono, né? O sono fica extremamente atrapalhado, usando um termo mais do dia a dia. A sensação de cansaço, a alteração de humor, a perda de potência, a dificuldade de manter elevados níveis de consumo máximo de oxigênio, a perda de potência aeróbica, tudo isso são efeitos do jet lag. Então, se eu quisesse que essas atletas respondessem bem, eu precisava no mínimo, de 5 dias antes do primeiro jogo. Esse era o mínimo. Sabendo que o primeiro jogo elas ainda iam ter dificuldade de responder. Então o mínimo era, cara, você tem que chegar no mínimo uma semana antes do jogo. Então não dava pra gente chegar aos 11 dias antes para voltar. Toda a resposta chegou aos 5 dias antes do jogo. Eu não fui com a equipe, tá? Isso foi o documento que a gente montou de planejamento. Então a primeira coisa traz pra frente, 5 dias. Durante aquele período, eles não vão conseguir ter treinos muito longos, volume de treinamento muito longo, porque vai estar com a resposta muito negativa devido ao jet lag. Então eu preciso criar uma sobrecarga antes. Quando eu avaliava o monitoramento da carga desses atletas nas semanas anteriores, a carga interna não estava tão elevada, então aquelas 2 semanas não ia gerar uma semana de polimento, entre aspas. Então ia gerar uma estabilização e poderia se assemelhar àquele exemplo do triatlon que eu dei no início da live, onde 10 semanas de treinamento comparado ao treinamento em blocos não levou a melhora. Então precisava de criar uma sobrecarga de carga interna nas semanas anteriores. E aí eu precisava adaptar o ritmo circadiano. Porque eu precisava que essas atletas dormissem mais tarde para ir mudando lentamente o ciclo claro-escuro. Nós, seres humanos, temos um ciclo claro-escuro, então a gente sente mais sono à medida que vai perdendo luminosidade no dia, por causa de mudança na resposta de melatonina no sistema nervoso central. Então os treinos começaram a ser mais direcionados para a noite, para aos poucos ir mudando o ritmo circadiano. E aí foram várias outras alterações. Mas quando que a gente começou a fazer esse planejamento? Há quase 3 meses antes do Mundial. Isso foi planejado no início da temporada? Não foi. Esse planejamento ele foi mudando ao longo do tempo, mas a gente coletava tudo, a gente atendia o terceiro pilar da alta performance, que é o monitoramento da carga, a gente atendia o primeiro pilar da alta performance, que é o planejamento, e atendia o segundo, que é a avaliação. Então a gente tinha dado, a gente sabe, nós estamos nesse momento, a gente precisa de tantos dias, a fisiologia mostra pra gente que elas vão precisar desse tempo para recuperar, a gente tem que fazer isso, a gente baseia no monitoramento da carga interna, vamos alterar o planejamento, os testes de salto com avaliação mostram que elas estão com desempenho bom, vamos dar um foco em parte aeróbica. Foi dito e feito e tivemos um bom desempenho no Campeonato Mundial. Então, acho que esse é um exemplo de como no esporte coletivo é possível planejar, mas a gente precisa considerar todos essas variáveis contextuais. Não dá para só pensar no desempenho físico.
E se você é da prática ali com personal trainer, com indivíduo fisicamente ativo, você também deveria pensar no contexto por fora. Pensa um sujeito numa semana que ele vai fazer viagem a trabalho, que ele vai ficar mais tempo no escritório à noite com mais fadiga mental, que ele vai ter que dar mais atenção para o filho dele numa semana de prova. Cara, você pode colocar tudo isso no pacote, planificar isso para decidir quais semanas você pode treinar menos, quais semanas você pode treinar mais, quando você não vai conseguir entregar resultado, quando você vai conseguir entregar resultado. Tudo isso vai te fazer ter um aluno mais motivado na sua mão. Verdade. A minha pergunta surpresa foi para chegar numa outra pergunta. Não foi tão surpresa, né? Assim, no sentido de que é muito fácil perceber que tem muito detalhe, né? São muitos os caminhos que o profissional ele tem que ficar atento, né? Independente se é atleta ou se é uma pessoa fisicamente ativa. E aí, eu imagino que deva ser complicado, talvez, alinhar isso com todas as outras áreas das ciências. Né? Você comentou que para essa competição, né, para esse que tinha 11 fusos à frente, foi construído junto com uma comissão onde tinha fisioterapeuta, psicólogo, médico, nutricionista, treinador, enfim, todo mundo que faz parte ali da equipe, né? O Minas Tênis Clube é um clube privilegiado, nós somos privilegiados que a gente tem todos esses recursos. Mas eu imagino que nem todo mundo, ou a maioria dos profissionais, não tem esse privilégio de ter todas as áreas. Mas, enfim, quais são os desafios para construir um planejamento, Bruno, que caminhe junto com todas as áreas? Então, assim, a gente consegue ver que tem muito personal que tem parceria com o nutricionista, ou dentro da clínica tem o profissional de educação física, o fisioterapeuta e o nutricionista. Em alguns tem até o psicólogo, né? E aí, dependendo, entra até o médico do esporte. Quais são os desafios para poder construir um planejamento que caminhe junto com todas as áreas? Excelente, sensacional. Eu tenho excelentes relacionamentos com os profissionais que estão ao meu lado, por exemplo, nutricionistas e psicólogos, justamente porque eu enxergo que eles têm uma importância crucial para a efetividade do planejamento, seja no esporte, seja na área do fitness, tá, gente? Nós precisamos cada vez mais construir parcerias sólidas com essas outras profissões para que a gente entregue um resultado mais consistente. Por quê, Bruno? Porque trabalhar numa equipe multidisciplinar pode fazer diferença? Porque interagir com esses profissionais pode fazer diferença. Quando você tem um planejamento claro, com objetivos claros, com a direção clara de onde você quer chegar, e sabendo o resultado que você pode entregar naquele tempo, ou seja, tudo muito claro, você tem muita consistência. Eu posso melhorar a força em tantos por cento, eu posso fazê-lo perder massa corporal em tantos por cento, dentro dessas semanas, eu vou entregar esse resultado. Você desenha o que você vai fazer, 2 semanas de força máxima, tantas séries, tanto de dispêndio energético, tantas quilometragens de corrida, se for treino técnico, tático, tantas sessões, você desenha isso e você anota isso e mostra para a comissão, isso dá uma rota para a comissão, para as equipes multidisciplinares conseguirem adaptarem ou adequarem a melhor palavra, a prescrição delas à realidade do treinamento. Como assim? Tem vários estudos mostrando periodização nutricional. Quando você faz uma semana de choque com foco em sistema anaeróbico lático, o que você vai usar de principal reserva de substrato? Glicogênio muscular. E o aluno vai ter dificuldade de recuperar entre sessões. Essa é uma semana onde a nutricionista vai ter que adequar a disponibilidade de carboidrato na alimentação. Você tem uma semana de polimento onde você está querendo o quê? Que o cortisol reduza
que a testosterona suba, que as fibras musculares se adaptem, que você ganhe de desempenho no polimento, depois de uma semana de sobrecarga. Então você precisa de proteína disponível ali para gerar síntese proteica elevada, mas você não pode deixar o atleta em restrição de carboidrato. Então, quando você tem um desenho do que você vai fazer, você consegue, junto à nutricionista, adequar manipulações da dieta de acordo com a fase da competição. Agora, por causa da psicologia, olha que interessante. Uma semana de choque, você espera no monitoramento da carga respostas de humor extremamente alterados. Talvez seja a semana da psicóloga trabalhar junto com aquele aluno uma resiliência a essas situações de estresse, uma resiliência a esse momento que o humor está extremamente alterado. Assim como os indicadores de satisfação vão estar completamente elevados na semana de polimento, onde a carga total reduz. E aí a psicóloga vai pensar assim, poxa, mas a diferença está tão grande, foi o meu trabalho, ou foi porque a situação do treino mudou e fez isso ficar diferente? Então ela vai conseguir ter mais noção no sentido de, olha, talvez esse humor alterado é por causa desse momento, é momentâneo. E o momento seguinte a gente vai conseguir recuperar. Agora, se a resposta de humor, o estresse está extremamente alterado no polimento, onde a carga interna está reduzida, a carga externa está reduzida, o atleta tem mais tempo para recuperar, não faz sentido. Então tem um parâmetro externo afetando. Ó, a psicóloga entendendo uma direção diferente de trabalho. Então, gente, a gente precisa construir esses diálogos com os profissionais das nossas áreas. O fisioterapeuta, por exemplo, ele faz as avaliações. Vamos supor que você está com o fisioterapeuta, ele fez as avaliações, ele identificou algumas dominâncias musculares, ele identificou algumas fraquezas, algumas situações que podem expor o aluno ou o atleta a um maior risco de lesão. Você organizou de, na pré-temporada, atacar aquelas fragilidades e, entre aspas, equilibrar aquele sistema musculoesquelético. Você já vai falar para o fisioterapeuta e falar assim, acabo esse mesociclo de foco nessas fragilidades em tal data, reavalie esses alunos para mim e vamos ver se a gente conseguiu atingir. Aí ele vai te dar um feedback, você atingiu, você não atingiu, aí você vai mudar o planejamento. Ou você vai organizar com o fisioterapeuta, talvez, alguns momentos chaves de atividades de acelerar a recuperação, talvez, em semanas de choque. Você já prepara ele para essas semanas onde vai existir um aumento de queixas, de dificuldade de recuperação, de dor muscular. É aí que a gente começa a alinhar, mas vocês só vão conseguir alinhar isso de maneira eficiente quando estiver claro na cabeça de vocês. Eu tive que me transformar enquanto profissional de educação física para eu entender que eu precisava ter tudo muito claro na minha cabeça para eu conseguir passar a informação para as pessoas que me escutavam e para que elas entendessem o que eu estava pensando e aí conseguir tomar decisão. E muitas vezes eu precisava dar uma direção para elas do que elas poderiam tomar de decisão. E aí essa relação multidisciplinar só funciona de maneira harmoniosa quando está muito claro na cabeça de vocês o que vocês têm que fazer. Baseado em ciência, baseado em dados, evidências. A gente tem que abolir somente o empírico, somente o feeling. A gente precisa equilibrar os dois. Nem mais um, nem mais outro. Equilibra o teu feeling, a tua experiência prática, com o que você baseou de dados de evidências científicas. Ufa! É muita informação, né? E assim, são muitos os exemplos. E eu acredito, Bruno, já indo para uma parte final, acho que até de uma forma simples e a gente tentou ser o mais direto possível sobre a importância de planejar em diferentes áreas da educação física. Acho que a gente conseguiu abordar bem, assim, dar exemplos em todas as áreas. Modalidade de esporte individual, coletivo, área do fitness, e às vezes a gente deixa passar alguma. Eu acho que hoje a gente conseguiu entrar bem dentro do assunto. E por mais que a gente não conseguiu mencionar um exemplo específico daquilo que você trabalha, faz aquele esforço, aquele trabalho de transferir o que a gente falou aqui hoje
para a sua realidade. E se mesmo assim você tiver dificuldade, né, de entender algum conceito que foi dito, né, não está conseguindo transferir para a realidade, entre em contato com a gente, né, através do Telegram, através do nosso site, do Instagram. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar de alguma forma. A gente não vai te dar uma resposta pronta, porque o Bruno mesmo já falou, não tem uma fórmula mágica para poder planejar. A gente precisa entender a realidade, né? E aí eu tenho certeza que novas dúvidas vão surgir. E aí é só entrar em contato com a gente através desses todos os nossos canais. Pessoal, boa noite. Bruno, muito obrigado. E aí eu te passo para poder despedir dessa galera. Obrigado, gente. Bom, Marcelo, muito obrigado. Mais um episódio, mais uma live, mais um passo na Ideal, ajudando vocês a entender os pilares da alta performance, mas antes de qualquer coisa, ser um profissional de alta performance. Eu não posso dizer que eu sou um profissional de alta performance. Eu estou no caminho, eu estou buscando ininterruptamente. E eu acho que esse caminho ele tem ficado cada vez mais claro para mim, onde eu erro, onde eu acerto. E eu acho que a gente pode facilitar o caminho para vocês. Eu acho que isso é o mais importante. Tem tropeços que a gente dá no início da profissão que a gente poderia não dar. A gente poderia evitá-los. Eu acho que isso que é ideal que é fazer, facilitar essa rota, sabe? E se você tiver dúvida, como o Marcelo falou, mande para a gente. Se bobear, a gente faz uma live para discutir a sua dúvida. Legal. Tá? Então fica aí o desafio. Tem dúvida? Tem alguma coisa nessa live aqui que te incomodou? A gente gosta quando incomoda. Te incomodou? Manda pra gente no e-mail e a gente vai fazer uma live sobre isso. Tá? Fica aí o desafio para quem tá escutando a gente, para quem vai ver o vídeo depois. A gente vai selecionar aí questionamentos interessantes e vai trazer ao vivo para discutir. Pessoal, chegamos ao final então. Eu agradeço assim, imensamente a quem ficou do início ao fim, a quem vai assistir a gravação do início ao fim. Peço mais uma vez, curtem, compartilhem, ajudem a gente a divulgar. Essa semana a gente colocou lá no site a revista da Ideal, onde a gente traz 4 estudos ruminados, resenha desses estudos, esporte coletivo, treinamento de força, treinamento aeróbico, esporte individual. Entra lá, é só fazer um download gratuito, tá? Tem um monte de artigo lá na biblioteca de artigo. Participem da nossa rotina. Então, entra no canal da Ideal, se inscreve no nosso YouTube para você não perder as notificações dos vídeos. Compartilha se você gostou, curte os vídeos, entra no nosso grupo do Instagram e segue a gente no Instagram, divulga os nossos posts e ajuda a gente a divulgar as ciências do esporte com qualidade e muita evidência científica. Boa noite a todos.